Essa entrevista do Mano Brown no Roda Viva é histórica. Ele é considerado a voz da periferia pobre de São Paulo. Numa rara aparição na TV, Mano Brown está hoje no centro do Roda Viva. Ele é líder e vocalista dos Racionais MCs. E muito do que faz essa entrevista ser histórica, além das respostas inteligentíssimas do Brown, é claro, foi o momento em que ela aconteceu. 2007 foi um ano em que boa parte da população brasileira começava a experienciar uma mudança na sua forma de vida. O cenário econômico era favorável, o governo era popular e as classes mais baixas do país tinham uma melhora significativa na sua renda, o que diminuía um pouco, e bem pouco, da desigualdade social do país. Melhorou um grão de areia, entendeu? Sei. Dentro do que a gente vê como o que precisa ser melhorado. Então, eu me recuso a dizer que melhorou, mas também eu não sou cego de perceber mudança. Mudou. Mudou. E se o Brasil mudava nessa época, o Racionais também. Essa conversa no Roda Viva é um exemplo. O Mano Brown e o Racionais quase nunca davam esse tipo de entrevista. Pra TV aberta, então, esquece. Não era deles. Então esse papo de mais de 1h30 que o Brown teve com acadêmicos, escritores e jornalistas ficou marcado como um ponto de ruptura na carreira do grupo. Como se o Racionais estivesse abandonando aquela postura antiga, mais rígida, e se tornando um pouco mais maleáveis. Mas será que falar de ruptura nesse caso é o mais correto? Porque a verdade é que essa não foi a primeira e nem a última mudança na carreira do Racionais. Na real, se a gente for parar pra ver, a trajetória do Racionais é uma constante transformação. E nesse vídeo a gente vai parar pra ver. Porque entender como o Mano Brown e o Racionais foram mudando com o passar dos anos é entender como o Brasil foi mudando com o passar dos anos e como eles interpretaram isso. E se tem uma coisa que dá pra dizer sobre o Racionais, principalmente sobre o Mano Brown, é que eles sabem interpretar o Brasil. Mas o Brasil talvez não tenha interpretado eles tão bem assim. Zona Leste! Zona Leste! Amo vocês! E por quê? Que essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil. Daqui fica os cara que faz entrevista e tal, os caras ficam que nem cientista. Os caras ficam que nem cientista maluco, querendo estudar. Todos os baratos que a gente fala, cada entrevista é um estudo diferente. Fica comparando uma entrevista com a outra. Os caras querem tá tentando entender o Racionais. Os caras querem pegar o pé. Eles querem entender o Racionais, mas não, hoje eu pego. Não é entender o Racionais, tem que entender as pessoas. Todo mundo que tá andando na rua. Aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? Deus inocente, quem entrará de volta? A nossa vida continua. E aí? Quem se importa? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue? Pânico! O Racionais MCs foi fundado em 1988, e os primeiros trabalhos do grupo são marcados por um tom combativo e acusatório. O que eles queriam era demarcar fronteiras. Fronteiras entre os manos e os playboys, entre a periferia e o centro. O grande objetivo do Racionais era desmascarar o racismo no Brasil, que apesar de ser muito discutido dentro do movimento negro naquela época, era escondido pela grande mídia e pela sociedade em geral. O Brasil tem épocas de cegueira. O brasileiro se autoaliena de tempos em tempos, ele fica cego, surdo e mudo, né? Aí quando a gente começou a falar dessas coisas, as pessoas, muito inspirado no Malcolm X, né? Venha, se forme, se atualize e decore. Antes que os racistas otários fadados de cérebro atrofiado, os seus miolos estourem, estará tudo acabado. Eles não vêem porque eles estavam cegos. Tava na cara deles. Eles não encontravam com os moleques no farol, eles já não tinham visto assalto, eles não tinham visto as favelas multiplicando na cidade, eles não acompanham o noticiário. Como é que você ignora uma pessoa que tá na sala da sua casa, cheio de problema, triste, cabeça baixa, você não percebe? Puta rebelião, morrendo gente pra caralho. Vocês estão aonde, parceiro? Na França? Morou?
Isso que o Mano Brown falou diz respeito ao fato de que a música brasileira, na sua história, tratou as relações de classe e raça no país através de uma chave de cordialidade, e não a partir dos seus conflitos. E aí o Racionais aparecia nesse início de anos 90 para dizer que não, a história do Brasil era outra e a música brasileira tinha que lidar com isso. Escolha o seu caminho e ouvidos, ser um verdadeiro preto, gordo e formado, ou ser apenas mais um negro limitado. Mas esse discurso duro e violento é a marca da primeira fase do Racionais, as coisas começam a mudar com o lançamento de Raio X Brasil, em 93. O disco que fez o grupo estourar de vez e ampliar o alcance do rap nacional. O disco ainda é super combativo e político, mas o Racionais aqui deixa de falar de cima pra baixo. Isso era comum nos primeiros trabalhos do grupo, que apesar de serem muito urgentes e necessárias pra época, por vezes eles tinham um tom um pouco professoral, como se o Racionais estivesse acima da periferia. Em Raio X Brasil, o Racionais se coloca no nível da periferia e estabelece uma comunicação de mano para mano, com a ideia de abordar a periferia em sua complexidade e pluralidade, e não através de regras únicas que as pessoas deveriam seguir. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra e céu, morra minha área, me espera, gritaria na feira. Vamos chegando! Pode crer, eu gosto disso, mais calor humano. Na periferia a alegria é igual. Tem quase meio-dia, a euforia é geral. É lá que moram meus irmãos, meus amigos, e a maioria por aqui se parece comigo. Nessa a gente resolveu, saímos do lance do Negro Limitado e foi gravar fim de semana no parque, que foi a outra fase. Falava da periferia no geral, falava do negro, mas não falava tão com aquela ideia do movimento, pá, aquele bagulho que morou. Eu achei que tava até a mais já. Dignidade tem um corpo no escadão, a tiazinha desce o morro. Polícia, abate, polícia, socorro. Esse disco, Raio X Brasil, foi importante porque marcou essa nova fase do Racionais. Esse discurso renovado do grupo, menos rígido, professoral e mais atento à periferia em geral. Mas a obra-prima do Racionais mesmo só seria lançada 4 anos depois. No final de 97, o grupo finca na história da música brasileira uma obra monumental. Sobrevivendo ao Inferno é cheio de clássicos. Desde a icônica Diário de um Detento, passando pela épica Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, Como Mentira Vou Acreditar, Mágico de Oz, enfim, é um descasso. Só que a que expressa melhor essa ideia de uma periferia plural e complexa é capítulo 4, versículo 3. Talvez eu seja o sádico, o anjo, o mágico, o juiz ou o réu, o bandido do céu, malandro ou otário, rádio sanguinário, propatirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, time moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno. Isso porque essa música, além de mostrar várias visões do que é a vida na periferia, além da do Racionais, faz com que essas visões se confrontam. Porque você tem pontos de vista ali que não só são diferentes, alguns são contraditórios e paradoxais. E daí eu gosto sempre de dar o exemplo da parte final do Mano Brown. São duas perspectivas negras, duas perspectivas da periferia, mas que estão se matando. Como fazer essas duas perspectivas conviverem juntos e sobreviver? Porque se essas perspectivas não convivem juntos, a periferia como um todo sofre, desaparece e morre. Então é preciso juntar. E daí qual que é a solução da música que o Brown dá? Ao invés de ficar a favor de um ponto de vista ou a favor de outro, ele vai sair desse dilema e vai falar que a gente precisa criar uma comunidade de um sujeito periférico apoiado por 50 mil manos. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, com menos de R$1, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de toca, que gatilho enfia o cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, 1, 2, nem me viu. Já tomei na neblina, mas não permaneço vivo, consigo a mística. 28 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status de fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Tem que estar trabalhando o cérebro mesmo. Ô, Brown, por que você resolveu... Tá praticando. Por que você resolveu vir aqui hoje? É um programa que eu já assisti várias vezes, certo? Mesmo sem ter muita noção às vezes eu não tinha noção do assunto, as palavras são meio difíceis, mas eu ficava prestando atenção no comportamento do cara que estava sendo entrevistado. Já vi uns caras que tomou pancada aqui. Eu tô achando suave, né? Hoje tá light. Tá suave, não sei porquê, né?
Tá suave, tô até estranhando. A entrevista do Mano Brown no Roda Viva é interessante porque ela mostra um pouco dessa incompreensão da mídia brasileira e do público em geral em relação a Racionais. Dá uma olhada nesse trecho. Onde a palavra vai ter efeito, eu não posso achar que realmente eu tô cativando um exército de pessoas, porque isso aí vai me atrapalhar. Mas você sabe a responsabilidade que você tem. Não sei. Não sabe? E não quero ter. Quando você canta nas ruas do Sul, eles me chamam Brown. Maldito, vagabundo, mente criminal. Bom, antes de mais nada é uma rima, certo? Claro, a gente faz, dá aquela... Sim, rima sim, mas é pesado. Pra ficar legal, certo? Pra ficar bem pá mesmo. Esse pequeno mal-entendido só aconteceu porque o entrevistador acredita que o Mano Brown e o Racionais têm uma responsabilidade paternalista com relação à periferia. Essa é uma meia-verdade. Mas para entender isso, a gente tem que sacar antes qual a importância histórica que o Racionais teve dentro do rap nacional. E essa importância é muito grande. Isso porque o Racionais, durante muito tempo, além de ser um grupo de música, teve esse papel de liderança mesmo dentro da periferia de São Paulo e do rap nacional em si. A verdade é que o projeto Racionais, aquele do início da carreira, tinha a ver tanto com a música que eles faziam, quanto com um proceder específico que eles adotaram. Ou seja, um modo bem particular de se inserir socialmente. Uma postura bem rígida. E essa postura incluía, além de outras coisas, essa resistência de aparecer na grande mídia. Dando entrevista pra esse pessoal aí, eles têm o dom de fazer tudo virar moda. Tudo virar moda, tudo na mão deles vira moda. A mídia tem esse dom aí. Não dá pra você divulgar o seu trabalho numa televisão que só te ridiculariza. Tipo, você vai no Faustão, mano, você vai cantar, assim, enquanto você tá cantando o Faustão, e ele faz ao vivo mesmo. Ô, o cara é fudido mesmo. Ah, vai se fuder, né, mano? Mostra os pretos chibatados pela... Faz confusão na cabeça do... Ele faz improviso, meu. Ele faz improviso essa parte aí, é mole? Dinheiro público, Essa proteção que o Mano Brown e o KLJ falaram tinha a ver não só com recusar os convites da grande mídia, mas também recusar contratos publicitários e também aderir exclusivamente aos meios de produção da própria classe. Por exemplo, o grupo lançou todos os discos de forma independente, e quando eles faziam algum show em lugares frequentados por burgueses, playboys, etc., eles faziam questão de mostrar que estavam ali só pela grana. O que os Racionais perceberam desde o começo é que não adiantava só cantar, eles tinham que viver aquilo. Ou seja, o discurso político precisava ser acompanhado de uma prática ética. E essas duas coisas juntas fizeram com que o Racionais assumisse uma posição de centralidade sem igual. Eu não consigo pensar em nenhum gênero, em nenhum lugar do mundo em que um artista ou um grupo de artistas seja tão unanimidade. A minha música não era uma música séria. Passou a ser séria a partir do momento que eu conheci Racionais MCs, e eu tenho maior admiração, E essa dívida que o rap nacional tinha com Racionais acabou sendo confundida com paternalismo, como se o grupo fosse responsável pelo rap no Brasil. Isso extrapolava ainda mais, ao ponto de alguns acharem que o grupo tinha uma responsabilidade com a periferia em si. Eu não diria que eu sou um exemplo, porque eu não sou um exemplo, nem pro meu filho. Sim, mas você tem uma legião que acredita no que você canta, no que você passa. Amigos, pessoas que gostam da música, como eu gosto de outros músicos, mas eu não vou seguir a vida com os músicos que eu gosto de viver. A Maria Rita Kel define isso bem em determinado momento da entrevista. Porque às vezes dá a impressão que está todo mundo aqui achando que os Racionais poderiam resolver o problema da criminalidade. As perguntas são muito, assim, se você pode dar exemplo, se você pode convencer. Acho que não é por aí mesmo, é a arte, você é excelente poeta. Acho que é por isso também que essa música ultrapassa a questão da realidade local. E se a gente já mostrou aqui que na segunda fase da carreira o Racionais foge daquele tom professoral da primeira, depois do Sobrevivendo no Inferno, o grupo busca ampliar ainda mais as possibilidades do rap, fugindo de algumas armadilhas que eles próprios ajudaram a criar. E a solução foi focar mais na música. A música é presente, né? A música quando ela tem que ser pelo menos companheira do cara. Ela não precisa ser o pai, nem o psicólogo, ela tem que ser pelo menos companheiro. Que pelo menos vive as mesmas coisas e vai trocar ideia com você à altura, não de cima para baixo. O nosso rap não tem que ser professor, nem que ser exemplo, nem líder, tem que ser pelo menos companheiro dos manos, companheiro das pessoas, pra estar de igual, ombro a ombro, entendendo os manos. E eles entenderam nossas falhas também. Porque o rap, de tanto as pessoas falam, ele é o exemplo, ele é o líder, ele é pai, ele é cobrado ferozmente. Lançado em 2002, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia tenta resolver esse problema. O disco não é uma mudança radical, como nada na carreira do Racionais é.
mas já dá pra perceber uma mudança de tom considerável. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, pão no pulso, logo um bright, que tal, tá bom? O disco aprofunda aquelas ideias de que a música tem que ser feita de mano pra mano, e não de cima pra baixo. Mas diferente de um trabalho como Sobrevivendo no Inferno, por exemplo, o tom aqui é muito mais esperançoso. Eu não tô falando de uma esperança oca, despolitizada. Ela é baseada numa realidade ainda cruel. Os percalços, as dificuldades, a complexidade da vida periférica continuam presentes no disco, mas sem a nota trágica dos trabalhos anteriores. Não dá pra falar ainda de otimismo e nem de celebração, mas pelo menos é um olhar mais confiante. Acho que a música mais que retratou assim, a periferia foi da Domingo no Parque, cara. Essa aí, cara, é de arrepiar até hoje. Pra uma cara. fase, Pra uma fase. Pra uma fase, cara. Pra aquela época, né? Pros Agora, últimos tempos, agora Vida Louca 1, Vida Louca 2. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Esse foi o disco que, na minha opinião, eu consegui conversar mais e melhor com a massa da periferia. Entendeu? Pode crer. Por quê? Porque todos os códigos estão aqui. Códigos de comportamento, de religiosos, de família, de comunidade, códigos de comportamento geral, visão sobre política, visão sobre amor, visão sobre sexo, visão sobre mulheres. É um disco amplo. E ele durou muito tempo. Sim, durou muito mais do que os outros. Aqueles outros discos foram um sucesso, mas eles tocaram durante uma época. Depois parou. E ficou para um segmento. Esse aqui, ele ultrapassou épocas. Eu acho que esse disco foi o disco que eu consegui me comunicar melhor. Pode crer. Com esse povo, que é o povo que mantém tudo funcionando. Tudo funcionando, exatamente. E tá tirando Zé Havaiana que não quer chegar de roda preta e banco de couro. E tem a caminhada escrita em letras de ouro. A mulher mais linda, sensual e atraente, da pele cor da noite, lisa e reluzente. Andar com quem é mais leal, verdadeiro, na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro. O riso da criança mais triste e carente, ouro e diamante, relógio corrente. Tem minha coroa onde eu sempre quis pôr, de turbante, chofé, uma madame, nagô. Sofrer pra mim, mas o mundo jaz do maligno. Morreu como um homem de ter velório digno. Eu nunca tive bicicleta ou videogame, agora eu quero um mundo igual Cidadão Kane. Da ponte pra cá, antes de tudo é uma história. Minha meta é 10. A entrevista no Roda Viva, que abre esse vídeo, aconteceu durante um hiato na carreira do Racionais. Tirando um DVD ao vivo, o grupo ficou 12 anos sem lançar nada. Mas por quê? É difícil saber. O Mano Brown fala em algumas entrevistas que o grupo preferiu se afastar dos holofotes para trabalhar nos bastidores. Tem época que a coisa precisa estrategicamente sair para trabalhar em outros, dentro do mesmo movimento. Porque não é tudo em torno do... A gente não faz tudo para o Racionais. Mas além disso, dois acontecimentos um tanto trágicos podem ter influenciado nessa decisão. Em 2007, na Praça da Sé, durante a virada cultural de São Paulo, um quebra-quebra no show do Racionais deixou 2 pessoas feridas e mais de 10 detidas. Mas apesar de essa confusão ter feito com que o Racionais ficasse anos sem se apresentar em São Paulo, barrados pelo Kassab, isso não superou o trauma do que tinha acontecido 2 anos antes, em um show em Bauru, quando um homem foi morto e arremessado no palco enquanto os Racionais se apresentavam. Puta, é aquela vez que pegaram um cara e mataram um cara no show de vocês, cara? Putz, foi uma barra pesadíssima também, não foi não? Foi, que puseram o cara no palco assim, cara? Não foi isso, não? Jogaram no meu pé. Jogaram assim. E aí, meu, como você ficou com essa parada? Choque. Aí? Choque, né, meu? Parar de cantar. Sério mesmo? Você achou que tinha mais sentido? Você achou que estava contribuindo com isso, cara? Essa bandidagem toda? Eu achei que estava contribuindo com um caos. Um caos que instalava de uma para outra, que não tinha, incontrolável. Que nesse dia foi um caos incontrolável. Eu vi ali que, na verdade, ninguém estava ouvindo nada que eu estava cantando. É, né? Não,
Os caras estavam pisando por cima e pedindo autógrafo. Essa tragédia aconteceu num período em que o Racionais estava tentando justamente se distanciar desse clima caótico que ele fala aí na entrevista. Aliás, o grupo já tinha feito em ato menor, nos anos entre o Sobrevivendo e o Nada Como Um Dia. Já bem, entre o Sobrevivendo no Inferno e o Nada Como Um Dia, o Racionais saiu de cena durante 2 anos. Foi uma coisa conversada entre nós, a gente se fudeu por causa disso aí, ficando duro. Teve um dia que eu falei pros caras, mano, tá tudo errado, para. Tô vendo o cara com a Bíblia desse tamanho ali, outro tá com um cara parece que vai matar nós, vai tá errado, velho. Começou a ouvir uns psicão, as coisas estranhas, falando, mano, nós tá deixando o povo doido com essas ideias aí, parceiro. Entendeu? Começou a ficar preocupado, falei, não, nós não somos assim. Os caras viram dando risada com a... Falou, o cara deu risada. Filha da puta, não sei o que, eu dei risada. Pegava mal da risada. E de repente ficou proibido. Falei, porra, então viramos um personagem, mas tá errado, mano. E a gente sabia que no Brasil não duraria tanto tempo aquele clima pesado, gótico que tinha ali dentro daquele disco. São músicas mais pesadas e climas mais densos. E alguma coisa assim, obscura nas letras e tal, os assuntos abordados. A gente saiu de uma capa preta com a cruz para um disco azul clarinho, uma capa azul com carro verde. Pô, champanhe, pô, tá tirando a favela, champanhe. Os caras nem manjam de candomblé, não tá ligado de nada, já tá tudo já morou, já com a mente já embranquecido já. O cara já não entende uma champanhe, não entende as ideias, não entende as metáforas, as coisas da África. Os caras não entendem mais, os pretos mesmo já não estavam entendendo. Seja qual for o motivo da parada do Racionais, elas, junto com a morte do Sabotagem, significaram pro rap nacional um momento de entre-safra. Tinha muitos artistas muito talentosos em atividade nos anos 2000, mas nenhum deles chegou próximo da relevância do Racionais. O fato é que, sendo estratégico ou não, esse ato do Racionais de 12 anos fez bem pro rap no Brasil. Porque se o rap é um movimento que visa a liberdade desde o início, isso já não estava sendo mais possível. A questão é que no início da carreira, o Racionais tinha mesmo que aderir àquele conjunto de regras éticas para alcançar a liberdade possível naquele momento. Mas o Brasil muda e o rap tem que mudar junto. O Racionais e o Mano Brown perceberam isso. Acho que o rap americano é mais evoluído. Eles alcançaram um lugar onde eles deveriam estar mesmo. Hoje eles usam a mídia a favor deles. Eles usam a máquina é podre e eles usam tá fazendo a favor. Já que é podre e não vai melhorar, eles fazem o dinheiro vir pro lado deles. Mas o discurso social lá não é tão forte quanto aqui, né? Eu já não estou nessa fase de exigir do cantor de rap o discurso social. Por quê? Porque o rapper é um músico. Eu acho que quem tem que falar de sociedade é quem sente. Se não sente, não tem que falar. Não é porque é rapper que tem que falar de problema crônico, sociedade e tal. Acho que o cara tem que ser livre. O compositor, o letrista. Você não pode chegar, pegar um moleque que está agora começando dentro da casa dele, num cômodo, e jogar, fala desses problemas aqui que é sua cara, jogar um fardo de 200 quilos nas costas do moleque, sendo que dentro da casa dele mesmo ele não tem o mínimo para ele. Só que nem todo mundo entendeu. Como fala o Mano Brown, o Nada Como Um Dia foi um disco que demorou a ser compreendido. Então o disco também demorou para ser aceito também, o Nada Como Um Dia. Muitos símbolos, né, mano? Menos religioso um pouco, mais realista. As ideias só foram absorvidas mesmo pela geração do hip hop que começou a florescer no final dos anos 2000. A geração que cresceu em um Brasil ainda difícil e pobre, mas com um pouco mais de possibilidades de mudança. A geração de negros e pobres que começou a entrar nas universidades, que tinha um mínimo para sobreviver e se permitir sonhar mais um pouco. Se a gente falou aqui que o projeto do Racionais, a partir de Raio-X Brasil, começa a ser o de valorizar a pluralidade da periferia, esses novos nomes finalmente concretizam isso. E aí, quando o Racionais lançou em 2014 o Cores e Valores, que é um disco que dialoga com as novas estéticas do hip hop nacional e do hip hop gringo, o terreno já estava mais propício para uma nova face do Racionais, certo? Errado. Porque não importa o que aconteça, o Racionais continua sendo cobrado por posições que eles tinham há 20, 30 anos atrás. E o mesmo aconteceu e continua acontecendo com outros trabalhos lançados pelo grupo. Há sempre uma resistência de encarar um Racionais novo. De repente eu tive que encarar seguidores do Racionais que eram radicalmente contra qualquer palavra que não fosse estilo Racionais. Uhum. Qualquer forma de pensamento, qualquer expressão ou roupa. Não, você tem que ser fiel àquilo ali até morrer. Tá como se fosse um boné ou um beat que vira diferente, uma virada de bateria. Não pode haver evolução. Uma linha de baixo mais
mais trabalhada, como se aquilo te fizesse menos negro, menos homem, menos engajado, menos preocupado. Isso é absurdo. É o típico pensamento de quem não gosta de música. Pela tristeza do olhar que me condena, que pena, amor, que pena. Por deselegâncias pequenas, pequei, na ânsia de acertar o errei, pô. Como diz o Mos Def, o rap não é um gigante que vive nas montanhas, descolado da realidade. Ele vai pra onde nós vamos. E o Racionais sempre soube identificar isso como ninguém, seja para ir ao encontro das pessoas ou ir de encontro às pessoas. E essa característica está presente na obra do Racionais e do Mano Brown especificamente, desde os primórdios, como a gente mostrou aqui nesse vídeo. Mas talvez o momento que melhor sintetize essa capacidade do grupo e do Brown de entenderem um determinado momento, uma determinada situação e reagirem de acordo, aconteceu bem recentemente. Um momento que foi muito comentado, mas pouco entendido. Em 2018, quando ele subiu no palanque do PT e chocou todo mundo ao fazer um discurso pessimista para aquele momento, as pessoas focaram muito no constrangimento que a fala dele causou. Mas se a gente prestar atenção no que ele falou, dá para perceber que não é tão diferente do que o Racionais sempre fez. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou. O que o Mano Brown estava querendo dizer ali é que para você se comunicar com as pessoas, você tem que estar em sintonia com elas. E se não tiver, a gente sabe o que acontece. Bom, galera, quem tá falando aqui é o João da Mata e esse foi o primeiro vídeo da Bicho Solto. Assinaram comigo o Felipe Adão e o João Brise. Fique ligado e nos acompanhe nas redes.